Salve pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade à correção da sexta atividade avaliativa referente às turmas do terceiro ano e da sétima etapa do EJA da Unidade Escolar Fosse Mafrense do município de Altos. Hoje iremos trabalhar a Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT. Eu sei que nas aulas passadas tivemos alguns rascunhos e alguns comentários relacionados à DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Mas por quê? Porque é um termo e uma ferramenta que facilita a compreensão do conceito de globalização e da revolução tecnocientífica para medir o desenvolvimento dos países dentro da Divisão Internacional do Trabalho atual. Então, a primeira questão, o que diz? Cite o conceito de Divisão Internacional do Trabalho. DIT é a distribuição da produção econômica industrial e internacional, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias. Vocês perceberam que aqui tem um trecho que remete e lembra sobre a globalização. Um país único, de maneira independente, ele não consegue se potencializar e se desenvolver sozinho. Então ele vai precisar da relação e trocas comerciais com outros países, baseado na balança comercial, que pode ser favorável ou pode ser desfavorável. Vamos relembrar. Quando a exportação gera lucro, mais do que a importação, a balança comercial ela é positiva ou favorável. Quando a importação ela causa prejuízo em relação às exportações, podemos dizer que a balança comercial ela é desfavorável. Então, a divisão internacional ela vai se dividir no mundo em vários campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. Resumindo, é o conjunto de especificidades presentes no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviço pelo espaço geográfico mundial, estabelecendo a divisão de países desenvolvidos, ou de primeiro mundo, países emergentes ou em desenvolvimento e países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo. Então podemos dizer que essa divisão internacional do trabalho ela passou por várias fases, como já vimos nos conteúdos passados, obedecendo uma lógica dinâmica, econômica e política de acordo com a evolução dos períodos históricos. Vamos relembrar, durante o quê? Durante o século XV e século XVI, podemos chamar a Divisão Internacional do Trabalho de capitalismo comercial, baseado no sistema de colônia e metrópole. Brasil, por exemplo, era colônia de Portugal, e Portugal era metrópole, aquela que explorava a colônia, que no caso era o Brasil. Então todos os produtos, todas as riquezas que o Brasil possuía como colônia, tinha que ser destinado para Portugal. Então era exportado do Brasil para Portugal. Lembre-se, balança comercial. E só quem lucrava nesse processo aí era Portugal. Então, o papel das colônias nesse capitalismo comercial, essa divisão internacional do trabalho, que remetia ao século XV e ao século XVI, a colônia só servia para extração, exploração de produtos primários, trabalho, a mão de obra escrava e baseado nas especiarias, que era a produção, por exemplo, das drogas do sertão e produtos que só eram produzidos na colônia. E a função da metrópole era a produção e exportação de produtos manufaturados. Eles abasteciam a colônia de vestimentas, de roupas, de objetos, de materiais para construção civil, por exemplo. Aí já a Divisão Internacional do Trabalho saía desse capitalismo comercial, que era baseado na exploração colônia e metrópole, e entrou para o capitalismo industrial, que foi durante a primeira Revolução Industrial, que foi durante o século XVII até o início do século, no final do século XIX, para falar a verdade, início do século XX. Que as colônias elas começaram a se tornar países independentes e começaram a se tornar países subdesenvolvidos. Então, do cenário de colônia para países subdesenvolvidos, como aconteceu com o Brasil e os demais países aqui da América do Sul, alguns países africanos, era o caso dos Estados Unidos, que eram as antigas 13 colônias da América,
Canadá, por exemplo. Então eles passaram a fornecer matérias-primas e produtos primários, agrícolas e minerais, novamente para esses países desenvolvidos. Então, ficou colônias ou países subdesenvolvidos independentes, e as metrópoles, que ainda colonizavam alguns países, exemplo da África, e os países desenvolvidos, que transformavam essa matéria-prima em produtos industrializados. Aí nasceu essa relação dos países subdesenvolvidos exportar produtos primários, agrícolas ou minerais, ou da pecuária, para os países desenvolvidos, que enviavam para os países subdesenvolvidos, e ainda enviam, produtos tecnológicos. Então a balança comercial dos países subdesenvolvidos ela fica desfavorável. E os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, eles ficam com lucro. E por último, surgiu já no início do século XX o capitalismo financeiro. Aí sim se estabeleceu de uma forma mais rígida a relação dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Aí é o que nós estamos vivenciando na atualidade. Os países subdesenvolvidos, além de lançar produtos primários, né, eles também lançam produtos industrializados e matérias-primas, por exemplo, que possuem uma qualidade inferior aos dos países desenvolvidos, que também enviam para nós, para os países subdesenvolvidos, produtos industrializados e altas tecnologias e investimentos. Então a relação de técnica e desenvolvimento que foi trabalhado na aula passada é o que nós estamos estudando a partir de agora. Aí a DIT ela é classificada em primeira, segunda, entendeu? Ela teve as etapas aí do avanço. Segunda questão, vamos lá. Segunda, estou vacilando aqui, vamos lá. Próxima questão é a sétima, né? Sétima. Cite as principais características da divisão internacional do trabalho. Então ela se baseia em economia mundial, né? Economia mundial é globalizada. Aqui é globalização. E sistema de relações de produção e de relação de troca que envolve o mundo todo, fortemente atrelado ao sistema de acumulação de capital, ou seja, ao lucro, ao dinheiro. A moeda mais forte é o dólar e o euro ao capitalismo. Ah, professor, mas o socialismo também participou durante a Guerra Fria desse processo aí da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Sim, tanto que naquela época o segundo mundo era tratado como países socialistas. Só que, claro, os países socialistas eles começaram, no caso da União Soviética, ela ruiu, não funcionou, não deu certo. E hoje, a maior parte dos países adota o sistema capitalista como hegemônico nessa relação da nova divisão internacional do trabalho. Aí isso marcou a organização do espaço sobre o domínio e o auge do capitalismo. Falou em capitalismo, falou de globalização, falou da divisão internacional do trabalho, ou DIT, e assim vai. Entendeu? Então, ó, essa relação comercial ela vai evoluindo. Então podemos dizer novamente, ó, capitalismo comercial, século XV a século XVI, primeira DIT. Capitalismo industrial, segunda DIT. E hoje, que nós estamos vivenciando na atualidade, a terceira DIT, que é o capitalismo financeiro. E temos que correr atrás, né? No caso dos países subdesenvolvidos, temos que correr atrás para se equiparar ao nível de desenvolvimento com os países em relação aos países desenvolvidos. Tentar pelo menos chegar perto do nível de desenvolvimento que eles apresentam. Então, ó, o carro-chefe que eles estão utilizando para medir a divisão internacional do trabalho é a produção industrial, que é utilizada de forma majoritária na maior parte dos países desenvolvidos. Então, com o capital, lucro dessa produção industrial faz com que se qualifique e também se acentue, né, as desigualdades sociais no mundo todo. Por quê? Porque a máquina, como foi tratado na aula passada, querendo ou não, ela está começando a substituir o trabalho humanizado. E o trabalho humanizado ele tem que ser buscado e tem que ser aquele mais qualificado. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Comente sobre, né, o surgimento da DIT baseado na acumulação de capital. Então aqui é um resumo da evolução da DIT, né, qual foi a relação
e o funcionamento desse mecanismo ao longo do tempo. Vamos lá. Primeiro, pessoal, ó, surgimento dos seres humanos coletores, né? O ser humano ele era sedentário, ele era nômade. Aí a partir daí, no caso do homem pré-histórico, aí depois surgiu o homem na antiguidade, ele passou a ser o quê? Ser sedentário e começou a produzir as residências, os burgos, as primeiras cidades. Então eles começaram a se relacionar com a natureza, a buscar os recursos naturais e a partir daí a produzir, né, os seus objetos, seus produtos industrializados. Claro que naquela época, na antiguidade, os produtos industrializados eles não eram do nível dos produtos da primeira Revolução Industrial até os dias atuais. Então eles começaram a produzir o excedente para vender e trocar. Vamos lembrar lá do feudalismo. O que era excedente servia como moeda de troca. Aí começou a comercialização, aí surgiu os burgueses como um todo, fazendo as relações de troca. Aí surgiu a moeda, aí teve as trocas indiretas, aí nasceu a relação de metrópole e colônia e fortalecimento do Estado para garantir essas relações aí, ó, surgindo os grandes estados nacionais, principalmente os europeus. Claro que na Ásia existia o chinês, né, o Estado chinês, existia também o japonês, dentre outros. Aí começou o processo de globalização, que deu pontapé inicial por meio do mercantilismo, lembrando do metalismo, que é a acumulação de metais, dando início ao capitalismo comercial e inicial. Entendeu? Então é justamente sobre isso. Aí foi tratado lá no início da questão e da aula, ó, contradite e esses modelos de acumulação de capital caracterize. O capitalismo comercial, ó, ele foi caracterizado pela produção manual, a partir da extração de matérias-primas e acúmulo de minérios, que foi o mercantilismo e o metalismo, né? Relembrando o período das grandes navegações. Isso aqui é a primeira fase. Capitalismo industrial, marcado pelo imperialismo. Metrópole e colônia. Ó, a relação de metrópoles e os países, né, que eram colonizados eram subdesenvolvidos, que eram exportadores. Já comentamos isso no início da aula. E a letra C, capitalismo financeiro, ó, conheceu uma nova era, né, sobretudo pela divisão das empresas, surgimento das multinacionais, união entre o capital, surgimento das agências bancárias, das instituições financeiras, que surgiu o capitalismo financeiro, e o processo aí, ó, de globalização ele foi se fortalecendo, entendeu? Ó? Aí surgiu termos que não eram comuns na época do capitalismo comercial e nem industrial, como o caso da especulação de crédito, juros, empréstimos, valorização, tarifas, dentre outros. A 10ª questão é importante, ó, para entender como é que funcionava a aplicabilidade, como é que de prática a divisão internacional do trabalho funcionou nesta época. Então a letra A está perguntando como foi durante o imperialismo, né? Vamos relembrar que o imperialismo é uma doutrina que visa o quê? Visa a exploração de colônias. Então esse processo aí dessa divisão internacional do trabalho era da figura da metrópole e colônia. Então, durante o capitalismo do imperialismo, ó, as metrópoles europeias, elas colonizavam a África e o continente americano. Ah, professor, por que não colonizou de fato a Ásia? Porque a Ásia possui estados já que possuíam uma estrutura de milhares de anos, como o caso da Índia, como o caso da China e o caso do Japão, e ficava muito difícil implementar esse modelo aí. Então, nesse modelo aqui do imperialismo, era colônias, ó, enviando matérias-primas para as metrópoles e as metrópoles fornecendo produtos industrializados. Como é que funcionava o modelo clássico? O modelo clássico, ó, com a descolonização da África, da Ásia e alguns lugares da Ásia, e também da América, houve um aumento do número de países, ó, subdesenvolvidos, que eram ex-colônias, que se tornaram independentes. Aí se implementou esses países desenvolvidos como parceiros ou concorrentes dos países desenvolvidos.
caso, ó, países subdesenvolvidos não industrializados, porque ele estava iniciando seu processo de industrialização, como é o caso do Brasil. O Brasil entrou no processo da Revolução Industrial de maneira tardia, já no início do século XX, São Paulo, no setor das manufaturas, e começou a ter seu processo de industrialização implementado, ó, interagindo com os países desenvolvidos. Claro, mesma coisa, ó, fornecendo produtos industrializados de qualidade inferior dos países desenvolvidos, ainda também exportando matérias-primas baratas no modelo antigo do imperialismo, só que esses produtos eles eram vendidos e não mais destinados ao lucro desses países aqui, ó. Aí a balança comercial se tornou o quê? Favorável aos países desenvolvidos e começou a rivalizar um com os outros. E na letra C, a nova ordem mundial, na atualidade. Como é que funciona? Ó? Os produtos industrializados têm que ter qualidade, tecnologia e capital. Empréstimos e investimentos produtivos e especulativos, mão de obra, produtos industrializados de uso de intensiva, mão de obra e capital, lucro das transnacionais. Resumindo, baseado, ó, é a evolução desse modelo aqui, ó, do modelo clássico para o modelo atual, que é o processo de globalização. Aí, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados, ó, mantendo essas relações. Só que, claro, os países desenvolvidos sempre vai ter uma evolução muito forte nesse processo. Próxima questão, né? Cite o conceito de fábrica global. Existe diferença dos termos de multinacionais e transnacionais? Sim, uma pequena diferença, mas são sinônimos. Podemos dizer que as multinacionais praticamente equivalem às transnacionais. Então esse termo de fábrica global ele surgiu já na década de 80, ó, no início, que era baseado na fragmentação da produção. Relembrem dos modelos de produção industrial, para vocês relembrar. Aproveita as vantagens que as diferentes partes do espaço mundial oferecem e o processo de produção passa a ser globalizado. Isto é, possui unidades de produção complementares em vários países, ultrapassando as fronteiras, como já foi tratado em aulas passadas, e busca o aumento do lucro com maior redução de custos com matéria-prima e mão de obra. Então esse é o termo, ó, implementação e o fator-chave para o desenvolvimento das multinacionais. Aí a pequena diferença é a aplicabilidade do negócio, ó. Multinacionais, empresa com país de origem, matriz, exemplo da Coca-Cola, por exemplo, que se espalham pelo mundo, ó, filiais. Ou seja, ela constrói estruturas e fábricas no mundo todo, mas tem sua matriz no país de origem. E as transnacionais não são empresas de vários países, mas empresa de um só país, cuja ultrapassa as fronteiras. Exemplo da Apple, exemplo da Samsung, exemplo da Nike, Adidas. Aqui é mais a parte concreta física, a quantidade, e aqui é mais o aspecto de negócios, de aplicabilidade. Por exemplo, a transnacional, para ela funcionar, por exemplo, no Brasil, vamos imaginar o exemplo da Microsoft, para vender seus produtos, ela não precisa construir fábricas aqui no Brasil. Caso também da Sony, para ela vender seus produtos, ela não precisa construir fábricas aqui também no Brasil. As multinacionais não, elas implementam suas fábricas em vários países. E a última questão da aula de hoje, quais as condições são necessárias para a existência da DIT? Quais são? Vocês viram que essa DIT, para da existência, ela está incluída o quê? Ela está incluída no sistema o quê? No sistema da globalização. A globalização vem de onde? Vem do sistema de capital, que é o sistema capitalista. Aí entra o quê? Entra o lucro, entra o dinheiro. Então, as condições é o quê? O diferenciado grau de estágio socioeconômico dos territórios. O território ele tem que deixar de ser aquele velho modelo de colônia. Ele tem que ter uma infraestrutura, um desenvolvimento. Por exemplo, uma multinacional, ela só vai se instalar em determinado país se tiver mão de obra, se tiver investimento em infraestrutura, se tiver mão de obra barata, claro, né? E se tiver capital circulando naquele local. Ou seja, o Estado ele tem que dar condições para que essa multinacional funcione.
essa é a prática da existência da DIT. Tem que ter força produtiva e diferentes níveis de desenvolvimento humano. Ou seja, as condições têm que ser ideais para o processo de capital, indústria e globalização. Apesar de que a DIT ela não leva em consideração os aspectos sociais, as desigualdades, elas são implementadas, elas só irão visar o lucro. Então, esse é o ponto negativo da divisão internacional do trabalho. Então, pessoal, por hoje é só. Essa aula é justamente para poder refletir e adentrar nesse termo de divisão internacional do trabalho e como funciona. Lembre-se, nada mais é do que a aplicabilidade das trocas e negócios entre os países do mundo todo, que vai mudando de cenário ao longo do processo histórico. As relações de trocas comerciais e desenvolvimento econômico destes países. E na próxima aula, iremos tratar sobre o quê? Sobre o índice de desenvolvimento humano, a variação do mesmo, e encerrando com a parte das diferenças entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Então até a próxima aula, bons estudos, fui!